A fé como base cristã. Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quero convidar você para falar da fé como base cristã. Neste versículo que lemos nos leva a entender que tudo sobre Deus é baseado na fé. Sabemos com isso que a jornada cristã não se baseia em fatos, porque os fatos estão relacionados com a possibilidade. Mas a fé não é explicável. Ela é baseada na confiança depositada de todo o coração. Em Tiago capítulo 1 versículo 6 diz para pedir, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tudo isso deixa muito explícito que a fé tem que ser uma entrega. Não se pode ter reserva quando se trata da nossa confiança para com Deus. A dúvida é o oposto da fé e consequentemente um verbo que deve ficar de fora do dialeto cristão. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão inabalável, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida de desafios que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando nos aproximamos de Deus e deixamos que a palavra dele tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Quando nós lemos a palavra de Deus e acreditamos que há poder sobrenatural contido nos seus escritos, começamos a entender que precisamos ler e nos edificar diariamente com leituras inspiradas pelo Espírito Santo. Ele com certeza irá nos levar a viver o incompreensível humanamente falando. Em Romanos capítulo 10 versículo 17 diz que consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, mediante a palavra de Cristo. A mensagem da cruz, produz os milagres feitos mediante a fé. As muralhas cairão, as prisões se romperão, através da propagação do Evangelho levado mediante a uma mensagem baseada na fé. Muitos exemplos que estão na Bíblia, só foram realizados através de uma fé inabalável. Os fundamentos da fé não são contos de fadas que alguém com a mente fértil inventou. Mas são pilares que atravessaram gerações, e chegou até nós, porque há evidências inquestionáveis. Em Hebreus capítulo 11 versículos 1 e 2 diz que, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então acreditar é a nossa parte. É o que vai nos aproximar de Deus. O primeiro passo é a fé. E depois é manter a esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nos momentos complicados da vida onde parece que os recursos se esgotaram, é onde começa a linha da fé. Vamos acreditar para que possamos alcançar testemunhos que nem o tempo é capaz de apagar. Deus é com você, Ele te ama e quer te ajudar, acredite e tenha fé, que o impossível vai acontecer. Se você não duvidar. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz que vivemos por fé, e não pelo que vemos. Que a nossa fé possa ser aumentada todos os dias, na medida que vamos nos aproximando do nosso Deus. Uma reflexão elaborada pelo pastor Saulo Mendonça de Oliveira. Obrigado por ter ficado até aqui.